Ontem a gente tocou aqui na história do beijo, que estava causando a maior polêmica, né? As pessoas estranharam muito aquele selinho que parecia um selão, alguma coisa assim meio fora das medidas, e isso causou uma revolta, uma indignação, as pessoas não querendo mais essa família dentro do reality. Eu mesma falei aqui, essa família não me representa não, né? Família que eu entenda é outra coisa, vivencia de uma outra maneira, existe amor, mas também não é tudo tão junto e tão misturado como está acontecendo aí. E o que aconteceu? A Globo se viu na iminência de ter que tomar uma medida. Ou já rifava a família e vai complicar o esquema do reality, ou tentava se fazer uma coisa que seria uma grande explicação dessa família sobre esse costume de pai beijar a filha na boca, numa coisa que não é apenas um rápido selinho, vai um pouquinho além do que manda o relógio, vamos dizer assim. Aí eles deram quase que uma aula sobre relacionamento familiar, sobre afetividade, aquela mãe que é uma planta, uma coisa muito estranha, porque ali existe o pai e a filha, né? Ele trata a filha com mais, mais destaque nesse jogo do que a própria mulher, que fica ali de figurante de luxo dele, é uma coisa esquisita. E ela mesma dizendo, olha, não façam textão, né? Vocês precisam saber amar, é aprender a amar, é muito amor na nossa família. A Ana Clara dizendo, nossa, é uma coisa tão normal isso, só que um Brasil inteiro não achou tão normal assim. Então alguma coisa aí com essa família está destoando do senso comum, né? Está destoando de uma maneira muito desagradável. Tem coisa que destoa, mas você fala, é porque é moderno, né? É descolado, você não tem uma repulsa. Nessa história, não. As pessoas rejeitam e rejeitam mesmo. Então é uma coisa que está muito aguda e que deve estar muito fora mesmo, né, do padrão, de uma maneira negativa, não é de uma maneira positiva. E aí eles deram toda a explicação, é amor demais, não tem nada demais pai beijar a filha na boca, e aí acharam que estava tudo resolvido, e eles estão acreditando que eles estão arrasando, na verdade, né? Aliás, o pai já está dizendo que vai votar na mulher, a filha já está dizendo que vai votar na mãe, ou seja, o que se desenha aí é ficar justamente esse pai e essa filha nesse relacionamento que as pessoas acham simplesmente exagerado. E teve uma outra amostra aí no outro momento, porque o beijo foi mais discutido, né? Mas teve outros momentos que as pessoas estranharam bastante, que a gente até está evitando de comentar aqui no nosso programa, porque vai resvalar na baixaria, gente, e numa série de suposições que não é legal que sejam feitas, né? A Globo que se vire com essa história e que dê outras aulas de comportamento moderno de uma família descolada para ver se consegue convencer o público, até tirar esses 4 daí, porque realmente não tem nada a ver. É uma coisa que de fato a gente instintivamente vai rejeitando. É uma coisa que estragou de cara qualquer possibilidade do reality vir a deslanchar de uma maneira mais positiva, sem tanta coisa, não é, pesada, porque acaba virando uma coisa pesada. Enfim, daqui a pouquinho, para que vocês mesmos possam tirar suas conclusões, a gente mostra a explicação. Depois, a própria Globo avisou, não é, que a reação tinha sido muito negativa a esse tipo de comportamento, e aí tratou de bolar toda uma estratégia deles explicarem. Explicado isso para o público, eles foram discutir lá no quarto, essa coisa toda, e foi quando a Ana Clara falou, tão normal isso, né? Se forem na casa da avó, então vão achar que aquilo é um cabaré. Quer dizer, eles vivem de um jeito muito peculiar. Olha, cada um quer viver de um jeito, esse eu não acho saudável. De verdade, a impressão que me passa é que não é uma família saudável. Alguma coisa ali está fora do lugar. Mas eles que se entendam, eles podem viver do jeito que eles quiserem lá na casa deles. Agora, o público tem que ver esse tipo de coisa, porque tem gente que gosta
gosta de reality, quer assistir o reality, mas não quer essa família de jeito nenhum, né? E tentar impingir isso ao público é uma coisa extremamente desagradável, e está sendo extremamente desagradável. Então, eles que vão viver com as normas de comportamento deles, do jeito que eles acham que tem que viver, lá na casa deles, né? No bairro deles, onde até a vizinhança acha tudo muito estranho, onde até a vizinhança acha tudo muito esquisito. Tem muitos vizinhos já conversando com a imprensa. Ontem mesmo falei para vocês que tem vizinho que ligou aqui, falou que é assim mesmo, que eles eram sim uma família de verdade, não é uma família montada, isso não é uma pegadinha, mas que eles são estranhos, eles são estranhos. O irmão do André, né, e ele estava aí defendendo também todo mundo, dizendo que é assim, que as pessoas que são maldosas, mas não é uma questão de maldade, não é. É se quando todo mundo reage junto e com essa veemência, é porque tem alguma coisa fora do lugar aí mesmo, tá? Tem alguma aresta que não está pegando bem e que precisa ser aparada. Para mim não é nem aresta, é a família inteira que tem que ser retirada daí. Tem que ser retirada do reality show, como eu disse, não representa as famílias brasileiras, mas de jeito nenhum, não é? Eu não sei se o pai de cada menina, cada moça nesse nosso país precisa estar dando um selinho tão caprichado para provar que ama. Eu acho que não é bem assim que as coisas acontecem na maioria das casas brasileiras, né? E teve um outro ponto que vocês vão ver, eles explicaram o selinho, tá? O selinho entre aspas, mas logo na sequência veio a história da calcinha. Então o comportamento é inadequado mesmo. Eles explicam uma coisa, mas na dinâmica em que eles convivem, pintam outras coisas. E a história da calcinha da filha foi uma coisa que mais polêmica ainda. Isso o público está muito revoltado e continua a campanha Fora a Família Lima. Por quê? Porque eles se aprontando, né? A menina tá de sutiã, tá de lingerie, tá com uma toalha amarrada no corpo. Ele pergunta para ela se ela já colocou a calcinha. Ela diz que sim. Ele abaixa para olhar. Entendeu? E esse ponto é que as pessoas não engoliram. Já é estranho. E eu fiquei pensando com os meus botões, gente. Olha, ela não é uma criança, ela é uma mulher feita, né? Eles falam que todo esse relacionamento é prova de amor. Mas assim, que pai que precisa? Primeiro perguntar se a filha colocou a calcinha. Segundo, ela dá uma resposta e ela parece um tanto quanto incomodada com essa proximidade dele. Ele vai lá, ele abaixa para olhar. Isso, para mim, ela é uma mulher feita já. Sabe? Ela não é uma criança que você precisa estar vendo, se está vestido, se está mentindo, se não está mentindo. Ele faz esse tipo de coisa e ainda de uma maneira exposta para o Brasil inteiro. E isso eu não acho que é uma coisa natural. Não é? Que pai que precisa olhar se a filha está com a calcinha ou não e isso é uma prova de amor? Né? Que pai que faz esse tipo de coisa? Porque isso, no meu entender, é invasão de privacidade. Né? É realmente uma invasão da intimidade da menina. Ela concorda ou não, ela está de acordo com as regras ou as não regras da família, mas que ficou uma coisa ostensivamente inadequada, ostensivamente que a gente rejeita e fala, epa, não é por aí. Isso não é um comportamento convencional, vamos dizer assim, de pai. Isso não é um exemplo de atitude afetiva, carinhosa, de pai para filha. Isso é uma invasão. Para mim, sabe, isso é uma invasão da intimidade, isso é uma invasão de privacidade. Não havia a mínima necessidade desse tipo de coisa, né? Mas a mínima necessidade desse tipo de coisa. E aí eu rejeito mesmo, aí eu quero mesmo essa família fora daí, porque eu acho que eles não têm nada de exemplo de amor, de afetividade, de harmonia, de carinho mesmo, de um relacionamento saudável, né? Entre pai, filha, a mãe, aquele primo que também não disse a que veio e que também, né, fica aí em alguns comportamentos igualmente questionáveis
responsáveis também com o pai. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso antes que a coisa fique mais assintosa, mais desagradável, onde a gente aí tenha que nomear as coisas pelas palavras exatas que elas estão representando, e é nesse fundo de poço que a gente não quer chegar. Então vamos parar por aí. Não vem tentar enganar a opinião pública botando as figuras questionáveis para explicar aquilo que o público já entendeu muito bem, aquilo que o público não quer nem mais, né, explicação, porque não vai convencer. Não vem subestimar a inteligência, a sensibilidade, os padrões de comportamento, os valores morais das famílias que realmente entendem que as coisas não são por aí. Eles são exceção, eles não são a regra. E eu vou falar para vocês, eles são exceção não de uma coisa que tenha subido um degrau. Eu acho que eles são exceção numa coisa que está descendo. Eles estão confundindo tudo. Eles estão realmente embaralhados nessa história de sentimento. Você pode amar a sua filha, você pode amar o seu filho, você pode amar o seu marido pode amar as outras pessoas da família, mas não precisa essa alta voltagem em que eles vivem. Não precisa desse tipo de coisa. Então, manda eles de volta para casa, né? Já perderam um parente querido, vai todo mundo lá conviver, se solidarizar, tentar viver esse luto, viver essa dor, todo mundo junto, e depois procurem uma terapia. Eu acho que um divã, uma orientação aí, alguém de fora, especializado, que possa dizer, olha, aqui não é bem assim, ali não é uma prova de amor. Aqui tem um abuso de intimidade. É por aí que você entende amor, pai, mas está um pouco exagerado, né? Quem sabe? Mas tudo isso pode ser feito fora da televisão. Eu acho que um programa tem que levar uma coisa que realmente eles queriam uma família, é legal a ideia da família, todo mundo abraçou, né? Porque não tinha tido ainda. Então vamos ver como é que vai ser isso, que família legal, se é divertida, se não é, se tem um pai rabugento, se tem uma mãe, se tem uma filha que é rebelde. Esses tipos todos, vocês sabem que eles existem, mas a maneira como eles se relacionam pode ser rica. E a maneira que esses se relacionam, ela é baixa. Ela é muito esquisita, que é a palavra que eu vou procurar definir tudo, até que uma medida realmente seja tomada. E seja tomada a tempo, porque as coisas podem complicar e podem complicar bastante. Vocês veem que está fugindo do controle. A Globo arma toda aquela mise-en-scène para explicar um beijo, na sequência vem uma história de calcinha. Fora outras que já pintaram, tá? A cena do tal selinho a gente nem vai mostrar aqui para vocês. Quem viu, viu. Quem não viu e quiser ver, porque muita gente que não viu, selinho, o que que tem? Mãe dá selinho em filho, em filha, pai também, irmão com irmão, todo mundo dá selinho. Selinho é uma coisa. E quando você olha, ali passa um pouco do ponto. Então, tá tudo agudo, tá tudo exagerado, tá tudo embaralhado, tá tudo confuso. E isso pode descambar. Tá assim, ó, tá por um fiozinho para não descambar. Então a gente está aqui avisando como telespectador. Nós estamos assistindo, conferindo e ó, tá aqui, porque não é esse o caminho realmente. Então tá colocada a nossa posição. Acho que a gente não pensa isso sozinho, né? Tá todo mundo se manifestando praticamente da mesma forma. Então acho que a direção do Big Brother, né, seu Boninho, devia parar e pensar. Eu não sei até que ponto esse questionamento, né, isso vai representar em termos de chamar atenção e de dar muita audiência, como o reality realmente vem dando, mas eu não sei se isso pode ser encarado que é uma coisa positiva, porque na verdade não é. Na verdade é uma coisa que mostra uma deterioração do verdadeiro significado do que seja uma família, com todos os problemas que as famílias representam, com toda a encrenca que a gente tem, né, com o pai, com o irmão, com o marido, com a cunhada, com a sogra, com o avô, com a bisavó, tudo faz parte, mas essa família, para mim, está num franco processo de deterioração. Essa família, para mim,
distorce todos os valores que são valores, né, de uma família de verdade. Então, é uma família que está doente. E não é isso que a gente quer ficar assistindo. Se tem as próprias regras e acha que está tudo normal, se eles vivem bem assim, eu volto a dizer, vão viver assim na casa deles. A gente não tem que participar disso. Se é uma família que está adoentada, vai se tratar, porque aí está realmente um caso que precisa de uma orientação profissional. Tá? Isso não é questão de ser retrógrado, isso não é questão de um discurso de gente beata, isso não é um discurso daqueles que realmente, né, como é que é? É moralista, não tem a ver, gente, é muito flagrante, né? Escapa desse tipo de definição, porque é claro, é transparente, agride a gente, né? Sai da televisão e bate na gente como uma coisa que a gente rejeita de verdade. Então, fora família Lima. Isso, as redes sociais estão gritando. Isso, o público se manifesta através de e-mail, de telefonemas para os programas de televisão, das conversas na rua. Você pode ouvir esse tipo de coisa no ônibus, no metrô, no táxi. Você pode ouvir, né, a sua mãe falar na sua casa. Você pode ouvir entre os vizinhos, você pode ouvir em qualquer lugar. Se ouvir a voz das pessoas, vocês vão ver que ninguém quer essa família. Então, a nossa posição, pelo menos aqui no nosso programa, pelo menos a minha, é fora família Lima. E fora rapidinho, porque isso pode descambar. E a gente já viu muita coisa descambar no Big Brother Brasil. Acho que está na hora de parar, né? Vem trazer coisa boa pra gente. Já chega o penúltimo que deu no que deu, não foi nada agradável, e agora não é um casal, não é um participante, não é um brother ou uma sister, agora é uma família inteira. Vocês exageraram na dose do mau gosto e na péssima escolha, com toda certeza, viu? Bom, mas eu já dei minha opinião e é só minha, cada um aqui tem a sua e total liberdade para dizer aquilo que acha, para concordar, para discordar, para não achar coisa nenhuma também. Até aí, né, Márcia?